Uauá. Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Todo o nosso apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul continua. Vamos à nossa matéria de hoje? Só com Nicolás Maduro, a Venezuela possui a maior reserva de petróleo. Sem ele, o óleo escorrerá para os Estados Unidos. No Brasil, FHC, Bolsonaro queriam privatizar a Petrobras. FHC quebrou o monopólio do petróleo, criou a Agência Nacional de Petróleo e Gás. O primeiro diretor-geral da agência, Davi Zilberstein, genro de FHC, disse à imprensa: "O petróleo é vosso", contrariando a campanha "O Petróleo é Nosso", dos anos 40 e 50, que resultou em 1953 na criação da Petrobras pelo presidente Getúlio Vargas. FHC traiu a memória do pai, general Leônidas Cardoso, e do tio, general Felicíssimo Cardoso, este também conhecido como general do petróleo, que fizeram parte da cúpula da campanha do petróleo. A ANP criou os leilões do petróleo, um crime lesa-pátria, leilões conhecido como a venda do bilhete premiado. Quando diretor do Sindipet RJ, realizamos atos contra todos os leilões de petróleo, ocupamos a Agência Nacional de Petróleo no Rio de Janeiro várias vezes, ocupamos também o Ministério de Minas e Energia em Brasília. Num desses atos, fui preso e tive um braço quebrado. FHC tentou privatizar a Petrobras e foi derrotado pela maior greve dos petroleiros de 32 dias. Bolsonaro, deputado, chegou a falar na Globo em fuzilar o tucano FHC por vender estatais e petróleo. Bolsonaro, presidente, queria privatizar todas as estatais em plena pandemia e vendeu a BR Distribuidora para o tucano Ronaldo César Coelho, ex-tesoureiro do PSDB. Bolsonaro demitiu 600 petroleiros na BR, homens e mulheres, chefes de família. Muitos trabalhadores das estatais votaram em Bolsonaro, achando que suas empresas e empregos estariam garantidos. Lê do engano. Bolsonaro, com a promessa de indicar o então presidente do STJ, João Otávio de Noronha, conseguindo de Noronha, em 2019, a suspensão de 310 liminares que impediam o desconto no contra-cheque de dezenas de milhares de petroleiros e impediu novas liminares. Noronha ainda tirou da cadeia o Queiroz, administrador das rachadinhas do clã Bolsonaro, que inclui o Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Noronha fez mais ainda. Determinou que a ação penal contra o senador Flávio Bolsonaro só poderá tramitar depois do Ministério Público apresentar nova denúncia que não se ampare nas provas já anuladas pela Corte. Na prática, trancou a ação de Flávio, cujo gabinete deu origem às rachadinhas. Com as liminares suspensas, os petroleiros ativos e aposentados pagam de forma vitalícia 40% de seus salários. Alguns petroleiros recebem contra-cheque zerado e, em 2019, 10 petroleiros tinham se suicidado. O objetivo principal na derrubada de Nicolás Maduro é o petróleo. No Brasil, após o golpe em 2016 contra Dilma, assumiu Michel Temer, que colocou para presidir a Petrobras o tucano Pedro Parente, e o jornal Metrô divulgou: Parente pôs fogo no país dolarizando a gasolina. Dilma chegou a ser processada pelo MPF, Ministério Público, por vender combustíveis a preço baixo, mas resistiu. Eles entenderam que só tirando ela. E Bolsonaro, mesmo com os brasileiros ganhando seu salário real, manteve a dolarização dos combustíveis. Michel Temer articulou e sancionou a PEC de 1 trilhão,
Por essa lei, as petroleiras estrangeiras ficaram isentas em R$ 1 trilhão em impostos. Temer e Bolsonaro, se utilizando da PEC do trilhão, permitiram que a Shell produza no país 400 mil barris de petróleo por dia sem pagar nenhum imposto. Essa quantidade de petróleo é suficiente para abastecer a Grécia com folgas. O ex-juiz Sérgio Moro, segundo o saudoso cientista político Munir Bandeira, em entrevista ao Jornal do Brasil em 2016, disse que Moro trabalha para os Estados Unidos contra o Brasil. E o Clube de Engenharia denunciou a Lava Jato, que destruiu as petroleiras, as construtoras brasileiras, para entregar obras do país às empreiteiras dos Estados Unidos. A Lava Jato também destruiu a indústria naval brasileira. Eles querem derrubar Nicolás Maduro para principalmente criar uma ANP na Venezuela e escoar o petróleo do povo venezuelano para os Estados Unidos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.